1h06, estamos iniciando o nosso Sala de Redação, que hoje tem a presença do ouvinte do Sala. E daqui a pouco nós vamos falar disso. Produtos Gimo, qualidade comprovada, promoção fecha mês Tumeleiro, só até segunda, só preço baixo, só na Tumeleiro. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Entre em campo com segurança Ruder, sua confiança faz a nossa força. Arquisul, construtora e incorporadora. Há 14 anos nossa vida é uma eterna construção. Arquisul, você morando bem. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. A hora certa, que agora é 1h07, seja um campeão com Pirelli. Em 6 vezes, porque na Excelsior você já é hexa. A temperatura é de 22 graus. Não? Sim? Não, 23 graus. 23. H-Pharma Renege, linha Amazônia, dermocosméticos para você abusar dos seus sentidos. E agora, Guerrinha? Entrou água na casa das máquinas. Professor, entrou água na casa das máquinas. Eu quero lhe dizer o seguinte, professor, como... Eu sou difícil de me abater, né? Mas hoje eu estou sob o peso, assim, do desânimo e do desencanto. O Internacional não perdeu ontem para um time de futebol, um bom time de futebol. Muito pelo contrário. O Vasco é muito ruim. O Vasco é muito ruim e o Internacional estava ganhando o jogo por 2-0 no final do primeiro tempo e permitiu que o Vasco invertesse o placar para 3-2. Foi uma atuação lamentável do Internacional, embora se deva dizer que o árbitro ontem prejudicou o Internacional porque deu um pênalti inventado por ele, que não existiu. Mas, apesar desse erro crasso do árbitro, o Internacional fez uma péssima partida. E alguns jogadores do Internacional simplesmente sumiram em campo. E para completar a obra-prima da noite do Internacional, o treinador se sublimou ontem. O treinador se sublimou. Porque Fabiano Heller havia levado o cartão, Lauro, amarelo. Ele é zagueiro, Fabiano Heller. Ele levou o cartão amarelo aos 13 ou 14 minutos do primeiro tempo. Então, presumivelmente, e até uma criança sabe isso, que ele levaria outro cartão no decorrer do jogo. Ele ficou em campo para ser expulso no segundo tempo. E foi expulso no segundo tempo. Isso é inacreditável. E quando terminou o jogo, nós tínhamos uma obra-prima. Uma obra-prima. O Walter estava no banco, que era o melhor jogador do time. Ele foi sacado do time no segundo tempo, está no banco. O Andrezinho está no banco. Então, eu vi ontem um filme de terror, professor, e eu tenho medo, professor, que essas coisas se repitam. Porque ontem ocorreu uma coisa inédita no futebol, Rui. Fernando Carvalho, após o jogo, disse que não pode acontecer o que aconteceu em São Januário, levando-se em conta o grupo de jogadores que o Internacional tem. Então o Fernando Carvalho está profundamente insatisfeito com o desempenho do time. E aí eu ouço o treinador, e o treinador do Internacional disse que o desempenho foi bom, que o desempenho foi... O Inter está sólido, está consolidado, e que foi muito bom. Então, parecia que o Fernando Carvalho vivia em Vênus e que o Fossati vivia em Marte. Urano não? Professor, nenhuma sintonia entre o discurso, entre as entrevistas dos dois. Nenhuma sintonia. E aí, Fernando Carvalho, amanhã nós precisamos fazer, hoje ou amanhã, sei lá, uma autocrítica interna para que as coisas se modifiquem. Será que essa autocrítica será feita? Eu não sei. Eu não sei se será feita. Cara, acredita, eu tenho me esforçado dentro do possível, Sim. Rui, para levar livre o Fossati, porque às vezes eu acho que eu estou carregando demais e tal. E hoje eu vou ser pretensiosamente didático. Eu não sou professor, mas vou ser pretensiosamente didático. Eu estou jogando e o meu time joga com 2 zagueiros. O meu time joga com 2 zagueiros e um deles é expulso. O que eu faço imediatamente se eu estou com 2 zagueiros e um deles é expulso? Imediatamente eu lanço mão de um zagueiro meu que está no banco, a menos que não tenha no banco, porque outro dia o Silas terminou com um magrão de zagueiro, mas aí não tinha zagueiro no banco. Um zagueiro meu, eu que tenho 2. Um zagueiro meu é expulso, eu pego um que está no banco e boto no time para ficar com 2 zagueiros, para jogar com 2 zagueiros, e vou tirar, vou resolver quem é que eu vou tirar. Ele estava com 3, não? Mas só não, tu está enganado. Por isso... Estava com 3 lá. Não, ele estava no outro raciocínio. Tá falando no caso se tivesse 2. Se tivesse 2. Um beijo pra ti, deixa eu fazer do meu jeito, que eu acho que é legal. Não, tudo bem. Então, eu disse que ia ser pretensiosamente didático. Vamos ver se funciona. Eu tenho 2 zagueiros, um deles é expulso. Eu imediatamente pego um zagueiro no banco e coloco no time para contar com 2 zagueiros. E esse cidadão, Fossati, tinha 3 zagueiros, teve um expulso. Ele não tem que lançar mão
no banco, por maior que seja a convicção dele nos 3 zagueiros, entendeu, Vianney? Não tem que lançar mão de um zagueiro do banco para completar de novo 3 zagueiros, como ele fez colocando o Ano de... Não tem. Porque ele já tem 2 zagueiros, ele tem o Bolívar e tem o uruguaio Sorondo. Então ele já tem 2 zagueiros. Não é o cara que joga com 2 zagueiros e fica com um só quando um é expulso, tá entendendo? E aí, como se não bastasse, na minha visão, não precisaria recompor com 3 zagueiros de novo, ele tira o Walter, que é o melhor atacante do Internacional. Bom, aí, velho, aí eu fui lá pra cozinha fazer outra coisa, larguei de mão. Então, quando tem 2 zagueiros e um expulso, tu coloca um zagueiro. Quando tu tem 3 e um expulso, tu não tem que colocar um outro zagueiro necessariamente. Muda o esquema. Pelo amor de Deus. Mas agora hoje, na programação do meio-dia, o Benfica e o Andrezinho deram números, estatísticas que são demolidores, quer dizer, não precisa nem teorizar em torno de esse esquema, aquele esquema, não precisa fazer teoria. Os números são devastadores. 14 jogos que o Inter disputou pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro, 7 com 3 zagueiros e 7 com 2. Com 3 zagueiros, ele perdeu 6, foi derrotado 6 e empatou 1. Com 2 zagueiros, ele está invicto. Ele ganhou 5, empatou 1 e... Está invicto, e empatou 2. Eu sei que está invicto. Com 3 zagueiros, ele tomou 12 gols, ou 14 gols em 7 jogos. 2 por jogo. Eu não quero mais, porque eu não tenho mais paciência para discutir esquema. Não tenho mais. Porque a teoria sempre é muito massacrante. É muito massacrante. Então vamos olhar para dentro do campo, vamos enxergar, ver se funciona. O Inter não tem jogadores para fazer funcionar 3-5-2. Não tem. Tanto que ele com 3 zagueiros, ele toma mais gols do que com 2 e perde todas. Então tá errado. Mas o que a gente vai fazer? Eu acho que vai mudar. O que vai mudar? O comando. Eu acho que vai mudar. O Fernando Carvalho ficou no Rio. A entrevista do Fernando Carvalho ontem, depois do jogo, ela foi clara. O Fernando em momento nenhum defendeu o Fossati. Em momento nenhum. E o Fernando vem dizendo isso há tempo. Naquele jogo contra o Estudiantes lá, que terminou o jogo e o Fossati até disse, o time foi equilibrado, foi estratégia. O Fernando disse, não foi nada disso. O time jogou mal, o time não está jogando. Nós estamos em maio, o Internacional a cada jogo decai, quando deveria estar evoluindo. Então isso aí, eu não acho que seja o único problema, mas no momento tem que fazer alguma coisa. E está provado que o Fossati está equivocado. O Fossati está escalando o time num esquema errado. Quando troca, é uma completa decepção, troca muito mal. E está faltando orientação, inclusive, ao grupo. Ontem ficou escancarado isso. Tem uma bola que o Abodanzieri vai dividir no meio do campo. Que coisa ridícula. Não pode. Para aí um pouquinho, isso aqui tem que ter dono, tem que ter chefe, meu amigo, tu não sai do gol, tu é goleiro. Mas não é a primeira vez que ele Por faz isso, mas está faltando comando. O lugar do goleiro não é ali disputando a bola de volante. Não, tu fica no gol, rapaz. Tu é goleiro. Isso também é o comandante que manda. Então eu acho que está na hora. Nós temos que parar para pensar o seguinte, o Internacional tem uma semifinal de Libertadores e joga o título em 90 minutos dentro do Beira-Rio contra o São Paulo. Eu estou sendo claro, joga o título. Porque se o Internacional fizer 2-0 no São Paulo aqui, ele não toma 3-0 do São Paulo no Morumbi. E traz a final para Porto Alegre, porque ele tem melhor campanha do que o Chivas, que não vale, e do que a Universidade. Então ele joga a Libertadores em 90 minutos. Essa é a decisão. Não dá para perder tempo. Faltam 60 dias. Vamos deixar para arrumar quando falta 40? Não, vamos usar os 60 para melhorar essa coisa. Abel está no Rio de Janeiro. Hoje eu confirmei só uma informação rápida. O Abel, que disseram que estava em Porto Alegre, até passou por Porto Alegre, mas nesse momento está no Rio de Janeiro e Fernando Carvalho não desembarcou em Porto Alegre. Mas sabe qual é o treinador que eu tenho ouvido? Informações daqui, de lá, que pingam, não é de hoje, dos jogadores, que os jogadores gostariam que treinasse o Inter. Informações que tu ouve, tu conversa com pessoas próximas ao vestiário e tal. E aí um diz isso, outro diz a mesma coisa e tal, e se junta.
O treinador preferido dos jogadores do Inter é o Mário Sérgio. É o Mário Sérgio. Não estou dizendo isso hoje, isso aqui é uma coisa que eu ouço já há dias e tal. É preferência, a gente não dá muita importância, mas é que agora, diante da iminência da mudança, eu acho que de repente a preferência dos jogadores pode acabar se impondo. Todos criticaram o Fossati, acho que as críticas foram rigorosamente justas, mas, e estou falando sério, professor, mas e as alterações propostas pelo Celso Roth no intervalo, no time do Vasco, que mudou radicalmente do primeiro para o segundo tempo? Rolou o Inter. Quando o Inter perde, o outro não existe. Não, rolou o Inter. Celso Roth foi muito bem ontem. ontem. Vou deixar uma coisa aqui Ele começou hoje. com 4 volantes, depois substituiu alguns por jogadores o Vasco. Com 4 volantes vai tomar 2-0. Não, com 4 volantes e tomou 2 gols, sabe de quem? Do único armador de meio campo do Inter. Então não adiantou juntar um monte de volantes. Aí ele tirou. Aí ele foi mudando. Foi tornando o time mais ofensivo. Teve um jogador que foi decisivo, que entrou no intervalo do jogo e que o Internacional não soube marcar, chamado Jefferson. Esse jogador, um canhotinho, esse jogador mudou o jogo. Nada ajudava o Vasco ontem, professor, no final do primeiro tempo. A gente olhava as arquibancadas e confusão entre os torcedores do Vasco na arquibancada. Com toda a razão. Os torcedores estavam brigando na arquibancada. Imagine, um clima amplamente favorável ao Internacional. Esses torcedores foram os que invadiram o campo de treinamento. Não, e tentaram inclusive, Rui, tentaram agredir um dirigente do Vasco da Gama, que eles identificaram na arquibancada, e tentaram agredir o cara. Então, esse clima totalmente desfavorável ao Vasco não foi aproveitado pelo Internacional. É incrível isso. Quem se aproveitou dele foi o Celso Roth. Vai precisar olha aqui, ó. Vai precisar tirar coelho da cartola para fazer esse time não cair. Vai ter que contratar. Não, o time é fraco. Ele vai muito fraco. Tirar coelho da cartola. Não, mas com o Vasco, com esse time, cai. Vai contratar. Com esse time deu um nó no Internacional Inter. Perdeu para esse time. Pois aí é que tá errado o Internacional, não é no Vasco. Por que o árbitro marcou o pênalti? Dá para dizer várias coisas. A primeira... Ele achou que foi. Não, claro. A primeira, antes de mais nada, não foi pênalti, primeiro, para deixar claro. Mas eu digo que não foi pênalti, não porque eu estivesse no gramado, eu estava na televisão. Mas não é só isso. Ele é localista, nós já dissemos aqui mais de uma vez, então na dúvida, e ele ficou numa dúvida danada, porque o gesto dele para marcar o pênalti não é o gesto padrão de marcar o pênalti, não. O que ele está apontando? É tiro de meta? Não, era o pênalti que ele estava apontando. Outra coisa, é São Januário, e 2 minutos antes tinha acontecido uma jogada que também não foi pênalti. Mas pareceu, do atrapalhado Abondanzieri contra um atacante do Vasco da Gama. E que a torcida do Vasco pediu pênalti 2 minutos antes. Isso aí funciona na cabeça do cara. Só, eu já queria um antes, eu não dei. Não deveria ser assim. Eu acho que o Hernani simulou bem. Simulou, ou então foi uma coisa que... E quando ele pisa com o pé torcido. E aí cai, quer dizer, ele deu a sensação, não sei se ele quis deliberadamente enganar o árbitro, até acho que não. E na televisão a gente vê tudo, né? Claro, na televisão. Mas na televisão não vale. No primeiro momento na televisão eu achei que tinha sido pênalti. Aí que tá, isso é a favor do árbitro. Pois então, mas o árbitro eu acho que tinha dúvida e o lance é duvidoso. Ele se esclarece na medida em que você o resolve. O seguinte, mas uma grande coisa do Fernando Carvalho ontem, Fernando Carvalho, quando tentado, eu não quero nem falar exatamente. em arbitragem. Eu tô ganhando 2-0, os caras estão alucinados, trocando lateral, inventando não sei o quê. É num jogo que se abriram, dá para fazer muito mais gol, ficou melhor de atacar. Eu não posso chamar arbitragem agora aqui, Cupom. E é verdade, não é arbitragem. Agora, escuta, mas o Internacional tá estranho, porque o Fernando Carvalho tem esta posição, o presidente do clube tem outra. O que é que disse o presidente do clube? Terceirizou a culpa. Mas o mais difícil, Vianney, repassou para arbitragem. O time que sai de casa e faz 2 gols. Que tem opiniões diferentes, né? Não. Tanto que elas são dadas. O time que a sai questão de é a casa, conveniência de, numa diretoria, ter opiniões divergentes públicas. O time sai de casa, faz 2 gols na casa do adversário, e o adversário não vai pensar que é o Santos do Robinho, não. É o São Paulo do Fernandão, não é. É o Dodô. É o Vasco do Dodô. E o Internacional leva uma virada. Que dodói, né? Agora, viu, Lauro? Nitidamente no lance do suposto pênalti, o jogador Ney
ele não tocou no jogador do Vasco. Não tocou no jogador. Mas depois de passar Sabe o que 8 vezes aconteceu? na televisão. Incrível aquilo. Ele toca com o bico da chuteira na bola, mas assim, de fininho na bola. Só isso que o Ney fez. É um lance dificílimo pro na árbitro. televisão. Dificílimo. Dependendo pro da árbitro. posição mais, do árbitro. não e dá. tem mais, me pareceu fora da área. É, tudo isso. Não, o próprio Ney diz que toca no jogador fora da área. Ah, bom, se o Ney diz que toca, então Fora da área. o juiz está autorizado a marcar a falta ou pênalti. Se o Ney diz que toca. Agora, Fora da área. está parecido- Ele falou claramente, Cacalo, toda a frase completa. Não, muito bem. Ney diz que toca no... Mas então o Ney cometeu fora a da falta. área. Resta o juiz decidir ele se foi fez dentro o ou fora da área. Pode ser falta, pode não Ele ser. fez o que o Mário fez no fim de jogo do Grêmio. Tava todo É, o mundo Mário carregando Fernandes, na arbitragem. é. O Mário Fernandes chegou assim, né, mas eu... Entendeu? dentro da Não, área. e o pior é que não tocou, depois ele foi ver na TV e disse, me enganei, eu não Exatamente, toquei. não tocou no cara. Ele não tocou. Mário Fernandes. Ele tem a sensibilidade do lance, toca e depois vai ver na TV. O lance. Mário Fernandes fez isso. Sim, o lamentável essa Não, declaração. mas sei O lá. Vasco teve uma conclusão absolutamente perfeita e tão somente uma em todo o jogo e fez o gol na saída do segundo tempo. É verdade. Isso é muito importante. Aquela bola no ângulo é extraordinária. É. Agora, vai levar 10 anos Agora, pro rapaz às vezes- acertar às de vezes- novo. O o terceiro, Internacional- gol, o terceiro gol foi assim também, Às né? vezes. Um chutaço do Ah, Newton. golaço. Ah, não, aquele. mas aquele é chute forte. Eu tô dizendo, esse aqui é um... Agora, o Internacional está se enganando. Tá entre os 4 melhores da América e do México, porque tem México também. Tá, é verdade, não tem como questionar isso. E Mas entre vem os cá. 4 piores do Brasileirão. Mas Também não vai, tem como questionar. vem cá, mas tu tem que ver os desempenhos, não pode ficar só no resultado. Ganhou 2 jogos com gol aos 43. Isso não vai acontecer todos os jogos. É impossível. É impossível que em todos os jogos o Walter vai acertar chute de fora da área no ângulo do adversário. Não vai acontecer. Então, o Inter está ganhando jogos assim, meio que aleatoriamente. Como isso dá posição na tabela de classificação, passa a ser argumento. Agora- Quem olha para o jogo e não olha só para o resultado diz, não está bem. Agora, O Vianney, Grêmio demitiu o Celso Roth no ano passado ou retrasado, eu não me lembro, vocês haverão de lembrar. O Grêmio foi mal no Gauchão, foi mal numa outra competição, não me lembro qual é. Foi ano passado da Libertadores, o Grêmio. passado. O Celso Roth saiu do Grêmio dizendo que tinha sido uma injustiça a sua saída, e eu até posso concordar com isso, embora não concorde, porque ele disse que estava preparando para ganhar a Libertadores, dando prioridade expressa para a Libertadores. Foi mal nessa competição, foi mal na outra, mas estavam focados para a Libertadores. Foi dito. E aí foi demitido, porque teve um mau resultado. Será que não é isso que está dizendo ou vai dizer o Fossati? Não, é o que disse. Está Fossati. preparando para a Libertadores mas o problema- e que está entre Mas os 4 olha, melhores? mas tem que olhar os O problema é que a desempenhos do time. Libertadores, ao contrário do que aconteceu com o Celso Roth, o Internacional está conquistando a classificação no regulamento. O Celso Roth foi o primeiro na geral na Por Libertadores. isso que eu estou dizendo, ao contrário do Celso Roth, o Fossati está conseguindo a classificação no campeonato, na Libertadores, no regulamento. Terminou o jogo contra o Estudiantes, ele disse o seguinte: eu gostei do Internacional. Aí que tá. Pô, ninguém gostou, não foi, mas aquilo ali só ser externo. Lá dentro ele diz assim, eu enganei os caras lá fora, eu não gostei de nada. Ah, tudo bem, tá. Mas segue o vamos baile. admitir, Guerrinha, que ganhar e classificar no regulamento faz parte. Eu também, sei, né? mas é mais fácil tu perder e ser desclassificado também no regulamento. Carlos, Tu Tu não tá mais pode jogar no próximo disso. regulamento. Tu tá mais É, próximo claro. disso. Olha aqui, mas- a grande baliza de um time são os seus desempenhos. Os resultados normalmente são consequência de desempenho. Jogou bem, a chance de ganhar é maior do que de perder. Mas às vezes jogando não bem, jogando mal, você também ganha eventualmente. Mas isso não pode se tornar uma regra. Se você olha os desempenhos do Internacional, você vai ver que são fracos. Mas as são avaliações, ruins, Vianney, são as insatisfatórios. avaliações dos desempenhos, Vianney, elas são absolutamente subjetivas. Essa não. Essa não. Essa Tu não. acha que o treinador do Internacional, Fossati, está dizendo que o time foi bem aqui ou acolá, simplesmente como autodefesa, ou ele Alô. não está achando pegar- que o chama time o Douglas, pode ter ido bem? Chama o Douglas. Vou pegar no teu pé, então. Não, mas o olha, Vasco não- ganhou. E tu já disseste 2 vezes, eu concordo, que o Vasco é ruim. Horrível. Então, mas todos nós é sim, consenso, Mauro. não é tão subjetivo, é consenso. Não, neste Mas é jogo, subjetivo. neste jogo de ontem, sim. Sim, mas a No avaliação jogo de ontem, desempenho- sim. Mas as críticas ao Fossati não são no jogo de ontem. Há partidas em que o Internacional, no entendimento dele, Fossati, e de muitas pessoas, teve uma atuação razoável.
Agora, o pior para o Internacional... Desempenho é análise subjetiva, então pega o Douglas e eu, dá uma bola para cada um e vê o que ele faz com a bola, o que eu faço, vê se tem alguma coisa subjetiva. Eu não quero... É objetivo, ele vai fazer coisas que eu vou ficar olhando e aplaudindo. E aí é uma comparação direta, né, Vianney? Não é o caso. Um trabalho coletivo, o exame de um trabalho coletivo, a meu juízo, é absolutamente subjetivo. Querido Braga, eu não quero fazer terra arrasada, nem fazer terrorismo, pânico aqui, não é essa a minha intenção. E também não quero chover no molhado, eu dei uma saída, voltei se eu repetir alguma coisa. Mas o Internacional está com a cabeça, isso todo mundo diz, até o pessoal da Sport TV, que não é daqui, diz está com a cabeça nessa semifinal da Libertadores, correto? Mas é daqui a 2 meses, meu amigo. Claro. Então, se continuar com a cabeça lá no São Paulo, e aí nós vamos ser campeão do mundo, porque o Chivas vai ganhar do chileno, não sei o que e tal. Momentinho. Sabe qual é o risco que o Inter corre se continuar assim, né? Não é nada. E tem time para receber campeonato. Fora da Libertadores. Lauro, o que interessa objetivamente... E daqui a pouco nenhuma coisa nem outra. O que interessa objetivamente é o seguinte. Eu não lembro, Rui, há muitos anos, eu não lembro de uma arrancada no Campeonato Brasileiro tão deficiente como essa arrancada internacional. O Internacional disputou 12 pontos no Campeonato Brasileiro e perdeu 9 em 12. Isso. Eu não lembro de uma arrancada tão deficiente. Há muitos anos não acontecia isso. 2 derrotas dentro do Beira-Rio, Kenny. 2 derrotas dentro do Beira-Rio. Tu não tem como defender isso, rapaz, essa situação. Sérgio Alexandre da Silva Rivato. Tá aqui o nosso... Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Te deixei ouvindo para tu ter uma ideia clara de como é feito aqui em torno da mesa. Não, com certeza. Até não estão brigando tanto hoje, né? Pois exatamente. A primeira pergunta é aquela que nunca se fez. Tu é gremista ou colorado? Com certeza é colorado, né? Campeão do mundo. Nós estamos brigando hoje, não é entre nós, com o Fossati nós estamos brigando. Hoje é o Fossati, né? Nós não, o Cacau está defendendo o Fossati. Sérgio, o que tu acha? Eu queria só dizer uma coisa, assim, em nome de toda a torcida do Inter... o que eu quero dizer para os dirigentes do Internacional. Eles falaram que os torcedores torcem, né? E eles que vão dirigir o time, o clube, né? Nós estamos torcendo, nós estamos lotando o Beira-Rio, nós estamos torcendo, incentivando, estamos presentes em todas as ações, acompanhando, aguardando o ônibus chegar no Beira-Rio, indo em outros países, pegando ônibus, gente que não tem nem mal tem dinheiro, está viajando aí para torcer em outros estados. Agora eu digo, Fernando Carvalho, Vitório Pífero, onde é que está o trabalho de vocês? Onde é que está o respaldo? Onde é que está como é que pode acontecer uma coisa com o Internacional? O que o técnico faz? Eu me pergunto assim, cadê as jogadas ensaiadas? Cadê as contratações? Cadê o que ia vir depois do Nilmar? Cadê o que ia vir depois do Alex? Não tem ninguém. É o Walter, que é um cara que surgiu da categoria de base, que era para estar acompanhando um outro atacante. Um atacante fenomenal. O Walter sozinho está fazendo milagre. Era para ter um atacante fenomenal e ele atrás. E o Andrezinho que está fazendo os milagres, é o Sorondo que está fazendo os milagres. Então tu já vê que tem alguma coisa muito errada aí. Sabe, meu amigo, se isso continuar, e pode ser que seja resolvido antes de continuar, né? Talvez agora, à tarde ou à noite, aconteça alguma novidade, alguma informação com relação à comissão técnica do Internacional. Mas se não mudar o Fossati e a preparação física, se continuar isso aí acontecendo, tomara que não, eu estou pensando assim, a gente vai criticar a direção do Internacional por não mudar o treinador se isso continuar, perfeito? Mas eu não critico a direção do Internacional, vou deixar claro, por ter contratado lá atrás o Jorge Fossati. Nem eu. Ele tinha biografia, ele tinha currículo, ele era bem recomendado. Então eu não vou fazer o seguinte, contratou o Kleber Pereira, que barbaridade. Na época eu não disse nada, eu achei que o Kleber Pereira poderia ser. O Inter trouxe o Flávio Bicudo, o Flávio Minuano, lá encostado em Cascais, em Portugal, e deu certo, entendeu? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Então quero dizer o seguinte, na hora em que contrataram o Fossati não estava errado. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Admitamos a hipótese de que o Fossati seja removido do cargo, seja dispensado do cargo. Tu tens, assim, uma preferência por um treinador... Tu está falando com o Sérgio. Eu estou falando com o Sérgio, torcedor do Internacional, presente ao programa. Tu tens alguma preferência por treinador para suceder ao Fossati? Olha, se trocar o técnico, independente, as coisas eu acredito vão continuar as mesmas, porque o Inter não tem zagueiro,
Tem que contratar. Tem que contratar. Se o Fossati, eu gosto do trabalho dele, embora algumas coisas são muito estranhas, mas se tudo der para o Fossati 2 zagueiros de verdade. Mas ele já não joga com muitos zagueiros, sabe? Se tu Não, der mais 2 zagueiros, ele vai jogar com 5. Agora que eu estava esperando tu falar para te elogiar pela observação. Um jogador que me parece plenamente recuperado. Eu acho que é a boa notícia. Sorondo. Bom. Sorondo está recuperado, mas ele está jogando elogiou bem. o Sorondo. Por isso, e o Bolívar é um jogador bem razoável. Acho que o Inter tem 2 zagueiros. Mas é que nós Não tem perdemos, reserva, nós perdemos o Índio, e que ele e o sabe lá o que Conceição, aconteceu né? com o Índio, né? Mas nós perdemos o Índio, ninguém veio depois do Índio, Índio. Mais foi um acidente o menino, doméstico. aquele que veio do Uruguai, que estourou o ligamento. Não, e mais o neto do Valdir. Não, Conceição. Esse tá no Conceição. Botafogo. Ah, sim. Não, mas não, então perdeu também. Ronaldo Mas Conceição. o neto do Valdir Moraes que o Inter perdeu também, o Dani Moraes também. E outra coisa, eu acho que a coisa mais grave de todas que estão acontecendo com o Inter nesse momento é o caso Fernandão. Fernandão implorou para voltar para o Inter. Acho que ele até chorou, acho que os filhos dele são colorados. Acho que os filhos dele estão dizendo assim, Fernandão, por que tu ganhou do Inter nesse último jogo, Fernandão? Aí o Fernandão implora. Mas por que ele não voltou? Eu acredito que, com certeza, a diretoria, porque alguma coisa, não vamos trazer o Fernandão, ele é o ídolo, se der errado vai ficar estranho, o marketing vai cair, nós vamos deixar, sei lá, alguma coisa a ver com a imagem, com o marketing, porque o Fernandão... Para ele se ele fosse mal no Inter, não é para o marketing. Eu acredito. Ruim para ele, o grande Agora, ídolo. é muito curiosa a opinião dele, Rui, porque ele cogita-se, nesse momento, cogita-se de vários nomes, né? Inclusive nomes que estão fora do alcance do Inter, mas nessa hora vale tudo. Até Essa cogitação não é do Internacional Até ainda, hein? exatamente, Cuidado. exatamente. Ela não é do Internacional, Não, portanto é de outra pessoa Claro. ou de outras Não, eu estou pessoas. dizendo que se cogita, digamos, na cidade, na imprensa, assim, cogita-se de nomes, tá? Aí, de repente, até nomes de treinadores que estão fora do alcance internacional, como, por exemplo, o Luiz Felipe Scolari, por exemplo. Mas ele tem um ponto de vista interessante. Não adianta contratar somente um treinador se o Internacional não reforçar o time em algumas posições carentes. Mas é interessante. Isso é a mais expressa absolvição do trabalho do Fossati. Isso é a mais expressa absolvição do trabalho do Fossati. Por isso que eu Carlos, digo... hoje eu estou para discordar de ti, concordando, tá? Uma coisa não exclui a outra, tipo o falso dilema. Pode ser que o técnico não esteja bem e certamente faltam contratações. Quer dizer, Não, claro que ele com mais jogadores, o Fossati talvez fizesse melhor. Não, eu estava me reportando especificamente ao que o torcedor presente no sala disse. Quer dizer, não adianta, ele disse, abre aspas, não adianta trocar de treinador se não derem jogadores para o novo treinador. Sim, é verdade. Mas olha, Mário Sérgio com esses jogadores... Estou me reportando só isso. Não, E essa manifestação dele, a meu juízo, foi uma absolvição ao trabalho do correto Fossati. que tu está Mas dizendo com que esses o Sérgio jogadores, diz. o Mário Sérgio... Acho que é correta essa. Agora só vamos fazer o seguinte: todos precisam se reforçar. O próprio São Paulo, que é o adversário, se reforçou. Ele foi buscar o Fernandão. Então, claro que o Internacional precisa se reforçar. Ele precisa de contratar um jogador pontual de atacante, por exemplo. E todo mundo sabe que falta o atacante para o Internacional. O atacante bala, não é um atacante mais. É o bala, aquele que entra e o adversário diz assim, ai, esse cara de novo. É esse o jogador. Não, vamos longe. Como é que o Celso Roth, com aquela geleia, para não falar numa coisa escatológica aqui, com aquela geleia que nós vimos ontem, conseguiu ganhar o jogo, virar o jogo? Não, mas esses jogadores aí, o Inter precisa reforçar. Eu tenho jogadores do Internacional que olham assim, olha, se eu fosse treinador, se eu fosse presidente de clube, não jogava. Não dá. Os dois laterais do Internacional, para mim, são um desastre. O Ney é muito voluntarioso, muita vontade, muita força, mas o que é que sai dali com o Ney? Vianney, tu quer ver como uma coisa... Não, deixa eu concluir, Cláudio. E o Kleber? Mas vem cá, por mais que o técnico diga, fica, não passa, não, ele vai. Então ele tem liberdade para ir. Ele não tem interesse, é por isso que ele não ficou na seleção brasileira, é por isso que ele não ficou no Santos, porque ele é assim, ele é de uma índole melancólica, submetido. O Kleber é muito melhor apoiador do que marcador, isso eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui.
O Kleber está jogando preso atrás. Preso, não Por que ultrapassa ele o está meio campo. jogando preso atrás? vezes Porque alguém ele vai. manda jogar preso atrás. Quer ver como uma coisa Mas não ele exclui... vai e erra, Eu passa, sei que o Rui vai chamar os comerciais. Quer ver como uma coisa não exclui a outra? Vou perguntar, Cacalo, pro nosso guri aqui, o torcedor não sabe, o Sérgio. Teu guri. É o meu gurizinho aqui, perguntar do pra ele. teu lado, Deixa o Perguntar pra ele telefone aí assim, depois. Cuidado, o Inter contrata 3, 4 bons jogadores. Aí não precisa trocar o técnico? Não precisa. Olha aí, rapaz. Então, Eu, Vianney, como não era só eu que defendia Olha aqui, o ó. Fossati, Nós já os recebemos... colorados, há colorados que também defendem. Nós já recebemos um docinho que está à frente de vocês. É o indicador da festa que teremos domingo, né, Davi? Davi, Esse Davi magrão aí, Magrinho professor. agora, né? Olha a magreza eu desse nem cara. quero falar pra ele não ficar... Com o Hein? maior prazer, no teu evento. não vai acontecer nada, né, Davi? Mas a festa domingo agora, lá no Bonfim. Professor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós estamos na 23ª Festa na Rua. Esse ano nós comemoramos os 62 Festa anos na rua, eu não me lembrava. 62 anos da independência de Israel e 100 anos da Sinagoga da União Israelita, que é da primeira colonização da comunidade que chegou ao Rio Grande do Sul. Como sempre, a festa não é para nós, é para a grande comunidade, e ela é feita por várias ONGs, que da onde tiram seu sustento, às vezes até para o ano inteiro. Então eu convido a população para estar na João Teles, na 23ª Festa na Rua, com chuva ou sem chuva, com chuva dentro da Hebraica, sem chuva na rua, festa tradicional, palco montado, comida típica, artigos importados de Israel, artigos confeccionados por essas ONGs. Nós temos ONGs assim, ó, desde que ajudam a maternidade e a ala infantil do Hospital Conceição para as crianças não voltarem. Instituto do Câncer Infantil. Instituto Câncer Infantil presente desde a sua criação, 17 anos, como vida urgente, há 14 anos na festa. E então é uma festa da comunidade. Como o Lauro falou, o Instituto é um dos nossos alicerces na festa, o Vida Urgente, o pessoal da SUSEP, o governo do estado vai estar presente com a Secretaria da Saúde com uma banca sobre as hepatites virais, que essa época... Isso é importante. A banda da Brigada vai estar presente, vai fazer uma demonstração, uma audição, a partir das 10 da manhã. Os cachorros do Boy fazendo aquele show adestrado deles. Mordendo a bunda dos festeiros. É que todo mundo vê os cachorros nos jogos de futebol, só não sabem que o cachorro é inteligente, que ele faz várias coisas que o treinador Não, manda. e são muito mais inteligentes que muita gente. Muito técnico. Então, novamente, eu convido a população, convido os senhores para a Muito abertura bem, oficial. Davi. Eu sei que os senhores não vão, não podem, mas ao meio-dia, abertura oficial, com chuva ou sem chuva, e vocês não estarão ajudando várias ONGs, várias instituições que necessitam desse dinheiro para se manter durante o ano inteiro. E é uma festa tradicional, é bonita, ela junta toda a comunidade e curiosos de todo tipo, é muito bonito. O ano passado, Tu nos trouxeste um 5 mil strudel. pessoas. Um strudel de tá amendoim e frutas secas e goiabada. bem. Muito bem. Davi, um grande abraço. Professor, muito obrigado, meus respeitos a Tá. todos. Felicidades. Fala em strudel, professor, outro dia, só para não perder a oportunidade. O ano passado, no restaurante, um rapaz chegou e disse assim, olha, hoje tem apple strudel de abacaxi. Não, e era, professor. Sabe quais são os dois nomes que a torcida do Inter mais contesta isso, levando em conta os e-mails e correspondências, essas coisas aí? Quais são, Sérgio? Vamos ver. Os dois. Mais contestados. Mais contestado de todos é o Edu, que eu acho que o Edu, ele... Não, mas ele não é titular. Não, dos titulares. É o Alexandro e o Fossati. O Alexandro, com certeza, ele é digno de ser reserva de um verdadeiro centroavante do Inter, que ainda não chegou. Sim, é que quando o centroavante verdadeiro chegar e tiver lesionado... Ou tiver... Sabes que isso não exclui o seguinte, o Alexandro, de quem eu também não gosto tanto, pode ir, o Rui sabe disso, qualquer um de vocês aí. O Alexandre ir para um outro clube e se dar bem no outro clube, daqui a pouco... O Alexandre no Internacional, eu vi uma entrevista dele há poucos dias, ele sempre foi goleador. O ano passado ele foi o terceiro goleador do Campeonato Brasileiro. Ele é o goleador do Internacional, ele pode não fazer boas partidas, mas ele faz gols. O goleiro que não pode ser goleador. O centroavante que está lá na frente, a tendência é que seja goleador. 1h40, fica conosco aqui, Sérgio. Até concordo com o Cacalo, que também pode ser uma questão de posicionamento, que às vezes tu vê o Inter jogando, e tu não sabe por que eles estão fazendo aquela formação, uma formação cada um por si, Deus por todos. Mas nós vamos retomar isso na segunda parte do nosso programa.
O Sérgio Alexandre da Silva Rivato é o nosso convidado especial, como ouvinte no Sala de Redação, essa promoção que está atendendo a uma demanda antiga e finalmente atendida nas sextas-feiras como hoje. Muito bem, essa promoção tem o patrocínio do restaurante Petisqueira, Centro Histórico Siqueira Campos, em frente à Paineira, e a promoção é Rádio Gaúcha. Gigmo, água repelente, o fim da umidade em superfícies porosas, como tijolos à vista, sem alterar a cor original. De aplicação fácil, Gimo, água repelente, não forma filme, assim não racha ou descasca, o que aumenta sua durabilidade, evitando limo, manchas, mofo e a ação da maresia. Produto Gimo, qualidade comprovada. No Zafari e no Bourbon você sempre vai encontrar produtos fresquinhos, uma grande variedade de marcas e um atendimento totalmente dedicado a você. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Promoção fecha mês, Tumeleiro. Só até segunda-feira, só preço baixo, só na Tumeleiro. Tudo em 10 vezes com entrada e sem juros nos cartões Construcred. Vamos ao intervalo, tá na hora da nossa Coca-Cola. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nós já voltamos. Hora 46 minutos, estamos de volta com a nossa Sala de Redação, segunda parte, e estamos lembrando que a promoção do Torcedor no Sala hoje está sendo cumprida mais uma vez, como nas sextas-feiras, e está aqui presente conosco o Sérgio Alexandre da Silva Rivato, que agora vinha saber que ele produz coisas interessantes, e vai falar disso daqui a pouco. Seja um campeão com o Pirelli, em 6 vezes, porque na Excelsior você já é hexa. A temperatura é de 13 graus centígrados, 13,8. 23? Ah, é 23, né? 0,0. Outro dia um cara me mandou um e-mail muito simpático, dizendo que eu estava cego. Maravilha, né? Eu gostaria que ele sentasse aqui para ver para lá. Tá no meio dos monitores aí, é complicado? Não, a luminosidade está em cima. Dá o reflexo. De modo que eu não estava cego, tá, ô amigo? Põe amigo nisso, hein? É só miopia, professor, é só miopia. H-Pharma, Renenge, linha Amazônia, Dermocosméticos para você abusar dos seus sentidos. Raça, confiança e talento nunca faltam no nosso esquema. A Ruder Segurança tem a solução ideal para sua necessidade de viver mais seguro. Ligue 32357000 e solicite uma avaliação. Ruder, sua confiança faz a nossa força. A Arquisul realiza seu sonho de conforto, lazer e bem-estar. Há 41 anos, nossa vida é uma eterna construção. Arquisul, construtora e incorporadora, você morando bem. Secretária Eletrônica Coca-Cola, ligue 84010355 e grave sua comemoração da Copa do Mundo FIFA e do seu jeito. As melhores comemorações você escuta aqui na Rádio Gaúcha. Ô Rui, antes do nosso prezado convidado Sérgio responder outras perguntas e fazer considerações, eu queria fazer um registro Rui, que é muito importante para o nosso povo lá da fronteira oeste. É uma coisa muito bonita, vai acontecer amanhã. Amanhã, Rui, comemora-se o 55º aniversário do Centro Uruguaianense. 55, hein? 55 anos. O Centro Uruguaianense foi fundado no dia 28 de maio de 1955. Evidentemente por pessoas nascidas em Uruguaiana que residiam em Porto Alegre. Então amanhã tem um jantar baile à noite no Gondoleiros e o prefeito de Uruguaiana estará aqui, o prefeito Sanchotene Felice, para ser homenageado, né, pelos seus conterrâneos de Uruguaiana. Então, mandar um abraço a todos os uruguaianenses. Né? O senhor sabe aonde que a audiência do Sala de Redação é total, professor? Total e absoluto? O senhor não sabe. Uma cidade chamada Palotina, no oeste do Paraná, uma cidade pequena. Conversei esses dias com o Ney Basso, que trabalha, agricultor rico, eu quero dizer, em Palotina. Sim. E ele, Ney, seu pai Severino, seu filho Arthur,
todos os dias, lá em Palotina, ouvem o Sala de Redação. Não é Vicente Palocci o nome? Não, Palotina. E Não, Palotina. o senhor sabe que eu estou fazendo essa conheço. referência aqui, conversei com o Ney especialmente, gente finíssima, um pessoal muito gente fina, mas são todos colorados. Tá, E eu ainda falo neles aqui, professor. então. Então, um abraço para Palotina, para o Ney, para o seu Severino, para o Arthur, onde a Rádio Gaúcha entra voando. Como ainda falam neles, garanto que são teus clientes. Não. Vai pra Macapá, vai pra Palotina. Não, Palotina não fui, só conheci. Buscando dinheiro em tudo Conheci que é lugar, essas cara. pessoas, especialmente o Ney e a esposa, gente muito fina lá da cidade de Palotina. Palotina, quando eu vou pra casa da minha mãe, que mora em Marechal Cândido Rondon, a gente passa por Palotina. Nosso ouvinte Sérgio está vestido com a camiseta do Inter, é colorado, mas a mulher dele, que esteve aqui simpática, a Neide, é gremista. E 3 vezes por semana tem Grenal na casa deles. Toda hora tem Grenal. Rui, sabe, eu me esqueci de dizer Ele uma quer coisa. dizer que não é 3 vezes por Eu me semana. esqueci de É mais? É 4 ou 5. O ministro mandou. Eu me esqueci de dizer uma Temporão mandou. E o Dunga disse que não é preciso. O Dunga... Eu me esqueci de- Não, e o O Dunga Maradona... disse que não precisa. E o Maradona disse que é todo dia. O Maradona disse uma coisa óbvia, que acontece há 20, 30 anos. Pô, isso sempre aconteceu. A delegação de qualquer seleção. Eu acho que só a Coreia do Norte, não por razões ideológicas, talvez não tenha essa liberdade, essa saída, essa folga. Todas têm folga. Muitos jogadores casados levam as esposas que ficam hospedadas em hotéis da cidade. No dia da folga eles se encontram. Os solteiros se viram com outras opções. Coreia do Norte. Então o Maradona não contou Cláudio novidade Brito nenhuma. lá Agora, fora, professor, Cláudio Brito lá fora está fazendo sinal que não é preciso isso também. Não é, não. Mas, Claro. agora, o Maradona disse uma obviedade. Então, eu não sei porque virou notícia, um troço tão comum. Mas ele quer que... Ele mais gostaria que virasse notícia. Isso de ficar pelado lá no obelisco, o que tu acha que é? O cara é lindíssimo. No o cara é Obelisco. um... E o Mas obelisco... tem jornalista que ficou nu em Buenos Aires, professor. Apolo. Quem é que ficou nu em Buenos Aires? Foi fumar fora do quarto. Ninguém. E foi pelado? E caiu jornalistas. Tá, agora eu quero concluir, Mauro. porque tu interrompeu pra dizer que o Brito tava lá. Quer dizer, é um troço vendo? fantástico. Viu, Brito? É contra a tia. Não é contra ti, é contra ti. Aí o Dunga fez uma frase engraçadíssima, mas convenhamos. Tem gente que não gosta de sexo, que não gosta de sorvete e não gosta de vinho. Até acho que tem, mas não, mas de sexo todos. Enquanto os jogadores forem transar, Que pressa. o que farão os jornalistas? O que farão os jornalistas? Nada. Professor? Nada. Palmita de la mano. Não. Sérgio, Não tem mal nenhum, professor. Sérgio, não tem Mas mal. é Sérgio, saudável. Deixa eu te dar uma informação, Sérgio, que Palmita, eu gosto saudável. muito de história, sabe, Sérgio? E eu me esqueci de dizer uma coisa, Rui, que me agradou muito, me fez muito feliz. Esse Centro do Guaraniense tem uma revista. E nessa revista, comemorativa dos 55 anos dele, eles publicam uma foto, sabe de quem, professor? De um grande ídolo do Internacional no passado, o Assis. O Assis Parobé, lateral direito do rolo compressor, que era natural de Uruguaiana. E Uruguaiana gerou tantos grandes jogadores, né, professor? Tantos grandes jogadores. O Gessi, por exemplo, é de lá. O Lara do Grêmio, é de Uruguaiana. Eurico Lara é de Estamos falando Uruguaiana. de coisas alegres, eu quero falar de uma coisa que é triste. Claro que é um falecimento sempre é triste, embora amigos a gente não os perca, professor. A gente os guarda no coração. Pode ser um lugar comum, mas é verdadeiro. Eu fui a um velório hoje pela manhã, encontrei a viúva do Fernando Veronese, nosso querido amigo que morreu com 74 anos de idade. Pelos padrões de hoje, 74 anos é uma pessoa jovem. É, exato. Um cara da nossa geração, o Rui. E o Fernando Veronese morreu por várias razões, que a gente não pode falar aqui no ar, né? Que seria antiético, digamos assim. Mas morreu triste. Então, mas é disso que ele está falando. É disso que eu estou falando, só não quero prolongar na questão. Então a gente quer aqui a família, os filhos que são 3, a nora e a esposa do Fernando Veronese mandar um abraço, né? Exatamente. O Lauro Quadros, eu fiquei chocado, eu recebi a notícia há pouco e eu... Bom, enfim. o Lauro Quadros passou uma questão Quem me disse foi o Almes Aquino no estacionamento. Esse foi nosso colega na Rádio Guaíba, que organizou basicamente todo o repertório de músicas que a Guaíba colocou no ar e vinha colocando até bem pouco tempo. Responsável pelo estilo musical Guaíba. Padrão Guaíba musical era dele. O Fernando passava seguidamente aqui pela rua do lado, aqui na perimetral, aqui. Seguidamente ele passava. O Lauro, por razões éticas e compreensíveis, não disse por que ele morreu triste, mas eu quero dizer, Rui, que o meio profissional de Porto Alegre está sabendo disso. Nosso meio profissional sabe disso. Sim, a gente sabe.
Escuta, Ademir, estamos chegando no final do programa. Sérgio. Mas vem. Ademir, por que tem que fazer lá? Sérgio, mas tu tens um blog, Sérgio? Isso, eu até convido os colorados a acessar meu blog, que é o melhor blog do Inter. Se chama. É o melhor blog do Inter, pode apostar nisso. Se chama Psicohertz. Psicohertz. Psicohertz? Não, Psicohertz. Qualquer dúvida, bota no Google que ele acha pra ti. Tudo bem. Por que Psicohertz? Bom, aí Psicohertz é um nome que veio de uma... viadagem. Não, é um nome que veio de uma antiga banda que eu tinha, nós tocávamos um pop rock. Aí que tá o pessoal. E ficou Ela é o nome multimídia, professor. Ficou o nome da banda no blog do Inter. E também convido a todos a assistirem um vídeo que eu produzi. vídeo que tu fizesse, né? Isso, convido todos a assistir o A vídeo. tua mulher é suspeita, mas ela tem um entusiasmo juvenil. Não, ela é doente pelo Grêmio, mas ela assistiu o vídeo do Inter seu chorando, né? Então... A esposa do Sérgio, professor, leva o Sérgio todos os dias ao Olímpico, todos os jogos do Grêmio. Não, só fui num jogo e o Max Lopes fez gol ainda pra te ver como eu tenho azar ainda, né? Então eu convido a assistir um vídeo do Inter que foi produzido por mim, que se chama Vamos Inter, tu bota no YouTube, Vamos Inter, e é um vídeo que já foi super bem aceito já pela torcida. O Sérgio correu sério risco hoje aqui, né, professor? Porque ele sentou ao lado do Lauro Quadros, e o Sérgio é jovem, né? O Lauro Quadros é sabidamente um pedófilo enrustido. Enrustido. E tu é uma criancinha, né? Tu é uma criancinha, né, Sérgio? Eu queria deixar mais um comentário antes de terminar o programa, convidando também os jogadores do Inter e convidando a torcida, dizendo para eles que existe um time lá no Beira-Rio que sempre ganha. É o Interagir. Para quem não conhece, é um projeto maravilhoso. Interagir. É um projeto maravilhoso, atende idosos ali do Padre Cacique. Bom nome, hein? Crianças carentes para ensinar informática. É interessante essas... Funciona lá no Beira-Rio? Lá no ginásio Gigantinho. Ele faz parte do projeto social do Inter? Faz parte do projeto social. O projeto social do Inter é uma coisa grandiosa. Olha, aí eu vou elogiar o Avancini. O Avancini faz um trabalho extraordinário. Trabalho é da fundação do Internacional. Muito bem. Sérgio Alexandre da Silva Rivato, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra. Espero que tenha gostado. Maravilhoso, vocês são nota 10. Tá bom, tá ótimo, obrigado. Muito bem, são 1h56, nós estamos encerrando, a gente volta segunda-feira. Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. Promoção Fecha Mês Tumeleiro. Só até segunda. Só preço baixo. Só na Tumeleiro. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Ruder, entre em campo com segurança. Ruder, sua confiança faz a nossa força. Arquisul, construtora e incorporadora. Há 41 anos, nossa vida é uma eterna construção. Arquisul, você morando bem. E Coca-Cola, comemore do seu jeito.